A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Deus seja louvado. Now let us call another hymn before we go to the Word of God. Vamos chamar mais um hino para a palavra de Deus. Hymn number Oh Deus, Minas Gerais. Deus seja louvado. Dou graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, por essa boa oportunidade, pela primeira vez estar congregado entre vós, reconhecendo mais uma família, que no último dia cantaremos o hino da vitória. Sou grato a Deus, irmão, qual o Senhor preparou de mais um ano estar em São Paulo, nas Santas Reuniões, com essa completa 34 vezes que estamos vindo a São Paulo, nas Santas Reuniões. O Senhor nos tem guardado, nos tem ajudado e nos tem dado força. Fraco errante, nós estamos servindo ao Senhor. Eu moro, irmão, numa pequena cidade do sul do estado de Minas Gerais. O Senhor mandou meu saudoso papai para lá fomos criados, nunca mudei. E o Senhor, com a cidade pequena, um bairro de vocês aqui, tem 13 mil habitantes, não tem nenhuma indústria, somente lavoura de café. E lá o Senhor se deu a nos abençoar e chamou naquela cidade, alçar a mesa do Senhor agora, mais de 700 almas. 6% do povo é crente e um povo que um dia juntos vamos cantar a grande vitória. Senhor, meu saudoso papai, também era ancião, foi ordenado nos anos de 1966. Irmãos, naquele tempo eu era criança, e meu papai começou a atender o norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Irmãos, e eu fui o companheiro do meu papai, fomos para lá, hoje já está bom demais, o Aston Carlos esteve do nosso lado mais umas vezes. O Senhor abençoou, irmão, da minha casa lá é muito longe, da minha casa lá está 1.100 quilômetros. E já faz 47 anos que nós estamos nesta batalha. E não estamos desanimados. Cada dia aumenta mais a vontade de servir a Deus. E o Senhor tem feito muita obra. Vou contar somente uma obra bem rapidinho. Irmãos, o meu saudoso papai, quando tinha as ordenações naquele sertão, e meu pai orava e marcava a ordenação, segunda no lugar, terça noite, quarta noite, e assim o Senhor levou meu papai e ficou nós. Estamos na mesma marcha. O ano passado, na regional em Minas Novas, o Senhor preparou, levantou 5 anciãos, 3 diáconos. E o Senhor coube a mim de fazer essas ordenações. Eu vou contar uma obra que Deus fez, é mandar mensagem. O povo crente é o povo mais feliz da terra. É o povo que mais viaja, é o povo que mais come e é o povo que vai para o céu. Todas essas ordenações tem alguém que é contra. Mas nós fazemos uma festa, faz uma janta lá, mata o boi, conforme Deus prepara. Irmãos, é assim, tá, calhou. Então, quarta-feira tivemos Minas Novas, ordenação. Quinta-feira, 2 em do Barco. Sexta-feira, uma em Araçuaí. Sábado, em Capelinha. Domingo, às 14 horas, em Carbonita. À noite, na cidade de Itamaratiba. Irmãos, em Itamaratiba, a situação que a Irmandade sabe não está tão boa. E alguém falou, olha, está sem recurso, como é que vai fazer uma alimentação para o povo? Irmãos, e eu fiquei na comunhão, falei, pode ficar em paz, Deus proverá. Aí, irmãos, quando foi vespando, eu já estava no norte, nas ordenações. Irmãos, de repente, na sexta-feira, alguém me liga, irmão Jonas, estamos contentes, tem um irmão aqui que cria um gado, ele deu um garrote para nós. Então a carne Deus já preparou. Louvado seja Deus. E o restante, Deus proverá. Irmãos, e não tinha recurso, e o Senhor, por fé, falei para eles, pode comprar de tudo para esta festa. E não compra agora, não compra pouca, compra. Guaraná, tem muitas marcas, né? Irmão, compra do bom e do melhor.
Aí alguém ainda falou, mas quem vai pagar? Deus proverá. Irmãos, quando foi no sábado, eles foram matar aquele garrote para tratar a carne, para preparar a carne, para fazer no domingo, na ordenação. Quando mataram o garrote, dentro do fel do garrote tinha uma pedra. Pegaram a pedra, venderam por R$3.000 e pagou toda a festa. É o Deus que você serve. Não precisou de ninguém. Depois é como fazer uma ordenação, uma abertura na cidade de Capelinha da Veracia. Também lá tudo perto, o Carlos conhece. Irmãos e nós, aí estava lá, apareceu alguém. Mas que bela igreja, que coisa linda. Onde vocês arrumaram dinheiro para fazer essa igreja? Vocês não fizeram nenhuma festa, não fizeram quermesse, não fizeram bingo, não fizeram rifa. Onde vocês arrumaram dinheiro? Aí eu peguei e falei para o homem, não, deu um ditado, quando o pai é rico, o filho é viado. Aí ele falou para mim assim, não, eu conheço os teus irmãos, tudo pobre, mora debaixo de barraco, mora tudo ocupado. Falei, não, pai, você conhece a minha família do norte. Mas você não conhece a minha família de São Paulo, você não conhece a família do Paraná, você não conhece a família do Mato Grosso, você não conhece a família dos Estados Unidos. Irmão, peguei para de repente aquele homem olhava assim no canto da igreja e falou para mim, mas eu queria ajudar. Aí tinha alguém ajoelhado, levantou e falou assim, tem uma coisa, vai ser inaugurada sábado e não deve um tostão para ninguém, tem R$5.000 no caixa. Aí eu vi que o homem ficou assim, tem uma coisa, Senhor, faz um propósito dentro do teu coração, o que o Senhor quiser dar, nós vamos aceitar. Irmão, naquela hora eu falei, mas me viu uma preocupação, e se esse homem falar alguma coisa errada, Senhor, tem misericórdia. De repente o homem olhou para mim e falou, faz o seguinte, amanhã está autorizado lá na minha fazenda, os 2 maiores bois que tem, você manda buscar e mata, e ele vai fazer um churrascão na abertura da igreja. Aí nós vamos fazer a abertura da igreja e a costela te chama santa. Coisa linda. Terminou aquela abertura, vai comer carne para rachar. No sábado, domingo no ensaio regional, domingo à tarde na reunião da mocidade, domingo à noite no batismo. E saiu o maior comentário na cidade. O churrasco do crente não tem miséria. Pode ser convidado ou não, chega lá, come. Porque Deus multiplicou a carne para nós. Então lembra bem, irmão, o Senhor opera do jeito que Ele quer. E virou viajando, por onde passei, trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, primeiramente, por ter me chamado para a sua casa, ainda nos dias do menino que abençoou, pela esposa, os seus 3 filhos, 3 noras, já tenho também 3 netos, e agradeço a Deus pela felicidade em pertencer a esse corpo dos santos e servir a Deus na esperança da vida eterna. Agradeço a Deus por mais esse ano estar aqui, junto da Irmandade. Eu hospedei aqui na Barrada há alguns anos, e depois agora estou hospedando ali no braço, e hoje senti muita saudade da Irmandade. Eu tinha feito uma proposta de não congregar, mas sentia muita ingratidão. Olha Deus. Por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Controlo foi feito na minha casa, que é o da nossa vida, trabalhando juntos. E tinha eu 2 casas, isso aí 17, 18 anos atrás, e numa negociação com uma pessoa que se podia ser nosso irmão, acabei perdendo as minhas 2 casas. Mas nunca foi uma porta de trabalho, e nesse trabalho eu ganhava bem, o próprio me ajudava bastante, eu pagava bons aluguel, aluguel caro, mas estava feliz. Em janeiro, a última semana de janeiro do ano que se passou, 24, minha esposa falou assim, olha, eu estou vendo que você está ficando cansado, nós não estamos conseguindo pagar mais os aluguel. E eu falei com os criados, que é meu filho que mora em Matão,
para ele financiar aí o terreno para nós. Nós éramos uma louca. Era assim, aquilo tem coragem. Glória a Deus. Também coragem. Nós éramos uma cortina, mas ainda embaixo. E nós se levantamos. Eu liguei para o irmão, né, do Humberto, deu certo. Só que ele tem meio terreno para ele, deu certo. Então amanhã cedo eu vou ir. Todo dia cedo, na quarta-feira de manhã, acordei 3 horas da manhã e vim para São Paulo, na reunião. Falei para ele, você vai lá, ver o meio do menino lá do jardim. Ele chegou lá, ela chegou lá e falou, cadê o Alviar? Não, o Alviar vai para São Paulo, para reunião. É isso aí. Nasceu na miséria. Vai morrer na miséria. Fica atrás da igreja. Glória a Deus. Se eu não tem igreja, vai dar casa para ele, a mulher chorando. Tem não sei quantas caretas, e começou. Minha esposa se sentiu como se tivesse sendo sepultada no corpo de cabeça para mim. Largou ele chorando por embora. E ela me ligou. E contou essa história. Daí ontem, como fala na história, né? Fica em paz. Deus. Assim como fala. Fique em paz. Sexta-feira eu chego. Aí chegamos na sexta-feira, logo cedo, catei e saí andando só para lembrar, sabia que eu ia dar uma certa. Mas me lembrei do irmão que tinha recebido uns terrenos em pagamento de uma infraestrutura de loteamento. Inclusive, ele é primo de um ancião de Itacho. Liguei para o ancião e falei, fala para mim, ver se ele quer vender ele o terreno. Aí 10 minutos estava no quintal de casa saindo pela frente. Aí chegou lá, falou, tem 2 lotes de 12 por 30, vou fazer 3 e 8 por 30, tivendo muito 40, 20, não caminhão de velho, foi fechado. Eles foram embora, 5 minutos, ele ligou, o carro terreno baixou, eu tenho que 5 minutos. Eu falei, manda o documento, eu tenho que financiar. E para resumir, irmão, não dá para ir muito longe desse assunto. 11 horas da noite começou a chegar a mensagem, o meu celular falava minha esposa, faz planta de casa no Rio. O Adriano teve lá. Falei, Luiz, cadê o documento? Eu falei, você não vai entender nada. Eu não estou entendendo nada. Então, seu terreno está pago. Tem 22 irmãos que estão ligados para construir a sua casa. Deus abençoou. Eu lembro que há muitos anos atrás, tinha marcado uma reunião numa cidade do meu irmão, da região de Osasco, que atendeu, me ligou na sexta-feira de domingo, eu tive que atender aquela reunião. E Deus mandou aquela reunião, 23 de salmo. Eu me lembro quando eu tirei a rua, 6 horas da manhã, aqueles irmãos eles estavam em casa, tinha o moço Moisés, de jumento no meio da rua. Eu me lembro, ele falou, lembra, 23 de salmo. Aquele dia cumpriu na minha vida, hoje vai cumprir na tua vida. Eu não acreditar com minha esposa, e a conversa tomada, eu não sei. Esse tipo lá para fora, eu não sei. Irmão, não deu nem um palpite. Deus abençoou, já estou 180 dias morando lá dentro. Nesse período, irmão, Deus abençoou. Os 3, 4 vezes que tinha lá, os irmãos não foram. E aí ele ligou para o chefe e disse, irmão, perdoa, mas não vai esse final de semana. Eu falei, irmão, você não tem coordenação do dia aqui não, irmão. Fique em paz, vai. Eu falei, não, irmão. Ele falou, nós temos que ir, isso é pequena. Mato Grosso construiu uma casinha de uma irmã. Eu falei, sério, você não tem obrigação. Ele falou, irmão, você está falando isso, não é que esse não está fazendo nada para você. A nossa vida é mutirão. A nossa vida é construir casa dos nossos irmãos. Eu também sou construtor. Aqui na nossa cidade
Central do Maringá. Então, lá na Central não pode fazer mutirão, então o mutirão do Maringá está parado. Eles constroem uma cidade chamada Floresta, constroem para vender, e o Estado estava com 3 casas. Primeiro domingo que eles trabalharam na nossa casa, quando ele ia ir embora, quando ele perguntou: ô Zé, vendi suas 3 casas. Então eu agradeço a Deus por esse grande milagre que Deus fez na nossa vida. Quero já falar uma coisa. Os irmãos sabem, eu tive uma ligação muito forte com o irmão João Martins. Trouxe ele aqui para essa reunião várias vezes, quando ele estava um pouco enfermo. E a verdade sabe que Deus sempre se usou do irmão João para a Assembleia que era. Aí isso ficou, os irmãos há poucos dias, vários irmãozinhos ligou: não, que Assembleia é preconceito. Essa é uma particularidade do irmão João Martins com Deus, com ele. Esse legado não ficou para mim. E aí chegou essa semana, a outra irmã me ligou e disse: não, irmão, não é para mim, esse assunto de que Assembleia esse ano. O que eu disse: eu não participava do irmão João Martins, eu não herdei essa parte, eu queria muito ter recebido isso aí. E quando eu cheguei essa semana, uma moça muito fiel me encontrou e falou: ô irmão, você vai congregar mais barraca? Que Assembleia inicial? Eu falei: não sei. Quando eu falei: não sei. Glória a Deus. Eu vivi com uma visão, Deus me levou há uns 7 ou 8 meses atrás. Eu comprei um determinado irmão. Tem pessoas que, dentro do tempo de Cristo, tem pessoas, não sei se seria a palavra correta, mas é petulante, corajoso, vamos dizer, pessoas corajosas. Eles só parece que eu gosto muito de mim. Me fez uma pergunta: meu irmão, que área? Então, o que você está vivendo? Eu falei para ele: eu, irmão, eu vivo um milagre. Eu vou nessa, Deus me perguntou, então eu estou dizendo para a irmã que é essa, né? Para mim, essa Assembleia é a Assembleia do milagre.
Agradeço a Deus por Senhor ter me chamado nas águas do batismo. Agradeço a Deus pela mocidade do Senhor ter me guardado, ser nomeado com a bendita promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus pela esposa, pelos 2 filhos que Deus nos deu. Agradeço a Deus também por ter me guardado desde os meus 21 anos de idade no ministério da sua Santa Obra. O Senhor me traz, irmãos, comprar uma obra. Eu vou ser ter um objetivo também. O meu tempo, eu sempre falo isso, o meu tempo de cooperador de jovens foi um tempo muito bom. Eu sinto muita saudade. E eu dediquei, irmãos, na época, quando fui apresentado, com 21 anos de idade, eu dediquei a minha vida totalmente, trabalhava e dedicava a minha vida ao Ministério de Cooperador de Jovens. Então, tinha muito trabalho junto da mocidade, das crianças, e Deus preparou me formar lá num grupo de meninos que eles estavam conosco, fazendo comum ali, eram 15 meninos. E esses meninos, eles eram cheios de Deus. 8 deles eram selados com a promessa do Espírito Santo, eles receberam as línguas, e os outros, o Senhor também já tinha manifestado a sua virtude neles. E o Senhor trouxe uma luz assim, de fazer contínuo com eles. Quando, periodicamente, fazer contínuo com essas crianças, com esses meninos. E com as meninas, que era outro grupo, junto da minha esposa, nós fazíamos visitas com as meninas para as irmãs idosas, os irmãos idosos, enfermas. E os meninos era contínuo. Então, de vez em quando a gente se reunia na casa de alguém e fazia esse contínuo. E chegou um domingo que eu anunciei para eles, quando terminaram eles iam todos me saudar, e eu anunciei para eles, terça-feira teve contínuo. Aí eles falaram para mim, epa, que maravilha, vai ter contínuo terça, vai ter contínuo terça. Vou passar para buscar todos em casa, e nós vamos na casa do irmão fulano de tal, e lá nós vamos fazer o contínuo. Então tá bom, ficamos todos felizes. Deus preparou, meu irmão me emprestou uma caminhonete F1000 na época, e eu fui na casa da meninada dos caídos. E quando eu cheguei na casa deles, eles entravam, cada um entrava cantando hino. Entrava cantando hino. E quando eu fui no último lugar, buscar o último hino, ele estava com um coleguinha. Então eles eram em 15, ele estava com o 16º. Aí ele falou para mim, irmão Marcelino, esse aqui é meu amigo. E a gente estava jogando bola lá na escola, e no intervalo eu falei para ele que ia ter contínuo hoje. E ele perguntou para mim o que era contínuo. Eu falei que era um lugar que a gente se alegra, a gente sente a presença de Deus, e no final tem salgadinho e bolo. Glória a Deus. E aí quando eu falei isso, ele se interessou em aqui. Só que o pai da crente, a mãe da crente. E aí, irmãos, foi muito rápido assim, eu nem cheguei a perguntar o nome do menino. Eu falei, deixa ele vir, traz ele. Esse cara tem a caminhonete. E aí eles foram cantando, nós não temos um tesouro eterno. Era verão, uns fevereiro. Eu baixei os vídeos da caminhonete, não tinha ar-condicionado. E eles cantavam forte. Eu falei, tem uma vozinha passando lá na calçada. Vocês estão cantando muito baixinho, não tem ninguém escutando. E aí eles cantavam mais forte ainda. E chegamos na casa do irmão que nos recebeu. E eles cantando, naquela virtude, naquela comunhão. E aí eu chamei eles para organizar como sempre. A casa do irmão era uma casinha simples, mas tinha uma sala até que grande. E nós colocamos assim as cadeiras enfileiradas, estamos aqui, uma atrás da outra, com uma mesinha com um paninho branco em cima. E eu falei, vem cá, vamos organizar para um não ficar transferindo a responsabilidade do outro. É o seguinte, você vai chamar o primeiro hino, você vai chamar o segundo, você chama o terceiro, você ora a primeira, você testemunha, você é o irmão de fora, você é o diácono que vai falar da coleta. Tudo organizado. E aí o irmãozinho perguntou, e o meu amiguinho, o que é? É o testemunhado. Então tá bom. E o irmão, Marcelo, o que o irmão vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou só tocar o violão e cantar os hinos com vocês. Não me oferece palavra. Só que um detalhe, tem uma coisa que não vai ficar determinada aqui. Que a pregação da palavra tem que ser por revelação. Deus tem que revelar. Se Deus não revela a palavra no culto, é ensinamento antigo. Nós vamos abrir aqui o binário e na contracapa vamos ler os pontos de doutrina de fé, mas de nós não vamos pregar. E vocês não vão pregar de vocês. Deus revelou, prega. Não revelou,
minha direita. E eu vi que eles estavam com vontade de pregar. Dava para perceber isso. Né? E eu fiquei prestando atenção nos dois aqui, e o que estava na presidência foi passando, primeirinho, segundo, terceiro, oração, testemunhos, palavra coleta, foi. Quando chegou na hora da palavra, esse irmãozinho falou assim: é o seguinte, Deus está me dando a presidência, mas a palavra não está comigo. E eu não vou pregar nada, porque Deus não me revelou. Certo? E aí, o irmãozinho falou assim: olha, mas vamos clamar a Deus que a palavra deve estar no banco. Vamos ficar na comunhão aqui que a palavra deve estar no banco. Aí esse irmãozinho que estava na presidência desceu, porque daí atrás de mim eu não tinha visto que tinha um pregador atrás de mim. Esse levantou e falou: dá licença, irmão, dá licença, Deus me revelou a palavra. Aí eu falei: tá bom. Aí ele chegou aqui, abriu a Bíblia, e leu 4 versículos e falou: Deus só deu a leitura. A exortação está com alguém aí no banco. Criança é diferente, né? E aí, quando ele estava lendo, o que estava à minha direita falou assim: Deus me deu uma revelação, eu posso pregar? Deus te revelou? Revelou. Não pode. Prega tudo, não cubras nada. Então tá bom, quando ele terminar de ler, eu posso pregar? Pode. Aí a gente terminou a leitura, olha só a leitura, disse que Deus seja louvado, eu falei para eu voltar na presidência. Dá uma seguradinha que eu não tenho alguma coisa. Aí esse aqui levantou e foi lá. Já foi feita a leitura. Eu não sei como é que se prega, mas eu vou pregar a visão que Deus me deu. Eu vejo escrito aqui nessa casa, na parede de madeira, a palavra vitória em letras de ouro. Glória ao Senhor. Você quer que tem vitória? É o que Deus me deu, Deus seja louvado. E foi sentar. Enquanto ele estava pregando, na esquerda me chamou a atenção. Bom, Marcelinho, Deus também está me revelando. Eu falei: filho, segundo os ensinamentos, pode ter até 3 palavras. Se o quarto quiser pregar, não dá. Para você é o terceiro, então você pode pregar. Então eu vou pegar a visão que Deus me deu. Prega tudo. E aí, esse terminou de pregar, esse outro levanta. E ele levanta e fala: eu também não sei pregar, mas eu vou na guia que Deus me dá agora. Estou vendo nosso cooperador de jovens aqui, debaixo de grande aflição, de grande perseguição. Existe uma prova muito grande que está sendo árdua na tua vida. Mas eu também vejo uma bola de fogo agora, cair em cima da tua cabeça, e o Senhor te liberta agora. Eu vou imagem na hora. Aí os 8 que era selado com a promessa começaram a falar em língua junto comigo. Ficou um barulhão dentro daquela casa. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, não deixa eu sentar, tem misericórdia. E aí, ele falou: e agora para encerrar o que Deus está me dando, apontou para o dono da casa: você, irmão, nos recebeu. Deus manda te dizer: o choro de uma noite, a alegria vem amanhã de manhã cedo. E tem mais: eu te vejo em cima da tua bicicleta, vindo do teu trabalho, pedalando, e o adversário falando: está tudo perdido, está tudo acabado, agora não tem mais jeito para você. Amanhã, o milagre chega nessa casa. Ele encerrou a pregação e eu chorando. E a meninada falando em língua, ele veio, sentou, que estava na presidência, levantou para encerrar, para convidar para a oração, para agradecer a Deus. Aí se ele fosse convidar, eu falei: irmão, perdoa. Eu tratava com o irmão. Eles queriam que fosse assim. Irmão, perdoa. Se eu consentir, o irmão está na presidência, se eu consentir, convida nós para buscar os dons agora na última oração. Então, eu já estava sentindo, irmão, só tem uma confirmação. Irmãos, ele chamou a gente para orar, subiu o irmãozinho para agradecer e o fogo do céu desceu naquele lugar. Nós adultos, a gente é cheio de classe para sentir Deus. Né? Ah, não quer mostrar que chora, não quer dar glória muito alto, para não. Né? Alguém pode perceber que a gente está achando que está querendo aparecer. É cheio de protocolo. Criança, irmão, eles pulavam de joelho. Claro que não fazia o que eles faziam para, né, não dizer que isso tinha que funcionar desse jeito. Mas Deus está visitando, glória a Deus, deixa Deus visitar. E eu, me manifestando também junto com eles, aí nós levantamos a oração. Quando nós levantamos a oração, eu lembrei do testemunhado. Eu não dei atenção no testemunhado. Aí o irmãozinho ia chamar alguém, eu falei: irmão, antes de chamar alguém, eu me interferir. Mas eu peço licença para o irmão, só um pouquinho. Aí eu olhei, o menino estava com aquele irmão lá no cantinho. Estava lá no cantinho. Aí eu falei assim para ele: menino, como que é o seu nome?
Ele falou, meu nome é Henrique. Henrique, eu estou preocupado com você. Estou muito preocupado. Por quê? Você está chorando muito. As suas mãos no rosto, estou preocupado. Você está com medo de alguma coisa? Você está vendo que os meninos falam em linguagens, em outras línguas? Você está vendo que os meninos manifestar desse jeito? Você está com medo? Você está preocupado? Alguma coisa te incomoda? Não. Simplesmente eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, terminou, os meninos começaram a se abraçar, e já abraçaram esse Henrique testemunhado, e foram abraçando, e vieram me abraçar. E teve um menino que daí Deus deu para ele o dom da profecia, e ele veio, me abraçou, e falou assim, irmão Marcelinho, eu te vi voando lá em cima no céu de avião, e você botando a mão no bolso e não tendo nem um real. E naquela hora o Senhor vai falar no teu coração, meu servo, tem um real? E você vai dizer, não tem. Então eu estou cumprindo a palavra que eu coloquei na boca do meu menino. Cumprindo a minha vida. Quando eu fui viajar, a primeira vez de avião, eu estava lá em cima, olhando aqueles prédios pequenininhos lá embaixo, admirando a paisagem. O Senhor falou no meu coração, meu servo, tem um real? Eu falei, não tem, Senhor. Então eu acabo de cumprir a profecia que eu tenho na boca do meu menino. Terminou o cultinho e os meninos se saudando, e naquela festa e a presença de Deus foi baixando, foi cessando. A irmã já foi vindo com a preparação de Deus, com o salgadinho, a tortinha que Deus tinha preparado, colocando a mesa, e o Henrique chorando. Aí eu já conversava com ele, falei, Henrique, já acabou. A presença de Deus já se retirou dentro de nós. Agora Deus foi para um enchimento de comer, não chora mais. Ele falou, não, eu não vou comer. Mas por que ir? Porque se eu for lá comer, eu vou parar de sentir o que eu estou sentindo. Eu não quero parar de sentir. Bem-aventurado, quem está aqui mais balança. Nessa noite eu não quero parar de sentir. Terminou o pudim, botei tudo para a caminhonete e falei, agora Deus visitou, vocês estão mais formados ainda. Canta aí o 4, que agora é o 456, somos joias preciosas. Canta. E levei todos em casa, já estava ali perto também. No outro dia, eu fui congregar uma congregação, cheguei no estacionamento, o dono da casa veio me saudar. Assim, irmão Marcelinho, amém, irmão? Foi bom vir a obra que vocês na casa ontem? Sim, eu fiz uma festa na casa do irmão. Foi uma obra, mas não sabe da obra? Não. Então o irmãozinho pregou para mim, é tudo verdade que ele pregou para mim. Sabe o que aconteceu ontem? Eu fui despedir da empresa. E eu estava vindo embora na bicicleta e o aniversário falou para mim, você não me ajudar, está tudo perdido, está tudo acabado. Mas eu vi que Deus pôs na boca dele, tinha um choro de uma noite, a alegria vem pela manhã e não nada. E minha esposa levantando cedo, eu, com a carta decisória assinada, já tinha sido mandado embora, acendamos a mesa para tomar café, tinha aluguel para pagar, tinha um monte de conta, e ficamos ali, alguém buzina na frente. Eu vou lá atender, sabe quem é, irmão? Os meus dois patrões. E os meus dois patrões falaram, eu não sei o que acontece com você, mas essa noite não deu para dormir, nós voltamos aqui para dizer que você está contratado de volta. Tudo leve saudações, oração da paz de Deus, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Todo glorifico a Deus nessa noite pela direita da vida eterna, que o Senhor confiou minha alma, e se acordará a preciosidade da fé junto com todos vós, cantaremos no da vitória do céu. Dou graças a Deus por esta preparação, que não me irmandade de mocidade, tanto da Jabarão, como do Pai do Uruguai, que Deus dará a nós atender. Eu trago saudação e levo a saudação de todos vós para saudá-los com a santa paz de Deus. Amém. Eu estava aqui sentado, eu falei diversas vezes aqui, mas o coração pulsava para contar uma obra que Deus fez na vida da minha nora. Vamos a Senhor para ela uma gestação, primeiramente, bastante complicada. Irmãos, e quando nasceu meu netinho, no momento do nascimento da criança, ela teve câncer. Irmãos, e quando teve câncer, irmãos, foi tida e todos os órgãos vitais dela, irmãos, entrou em estado de falência. E quando meu filho, irmãos, me ligou para mim, dizendo, pai, a Sandy entrou, os órgãos dela, tudo em estado de falência. E os médicos falaram que parece que o corpo dela é que nem um computador que foi desligado da tomada e nada está funcionando. Naquela hora, nós entramos em bastante pânico, glória ao Senhor, e entramos, irmãos, ali numa comunhão e clamamos a Deus de todo o nosso coração. O Senhor faz uma honra, faz um milagre. Mas nós tínhamos um culto para atendermos, e nós fomos para o culto, o Senhor nos abençoou no santo culto,
E mandou aquela palavra, irmãos, quando o profeta entrou na casa daquela mulher, e o menino não estava morto, e ele subiu em cima do menino, clamou pelo Espírito da vida e mandou a morte embora. E o Senhor mandava uma palavra: tem alguém aqui, glória ao Senhor, que vai entrar no lugar e a morte vai estar lá dentro, mas o Senhor diz: lembra a vida, porque a morte vai embora. Glória ao Senhor. E assim foi feito, irmãos. Glória ao Senhor. Está aqui o irmão que me acompanhou, o cooperador na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, e a minha mãe estava internada no hospital lá. Irmãos, e nós chegamos, eu estava na casa do filho, bastante assim, irmãos, atribulado, e daqui a pouco o telefone tocou. Irmãos, e meu filho dizia: pai, a Sandy já entrou assim num estado de choque emocional, e ela pediu do senhor vir no hospital, porque acabou de sair aqui uma junta médica, e ela teve um coágulo, e o coágulo subiu para o cérebro, e os médicos disseram que varrer a cabeça dela. Então, pai, ela está se despedindo e pediu que o senhor venha aqui fazer um sangue a ela naquela hora. Glória ao Senhor. Meu menino, irmãos, glória ao Senhor. Irmãos, olhou para mim e falou: pai, lembra da palavra de ontem que Deus mandou, que alguém ia enfrentar a morte, mas ia levar a vida. Eu vivi de unção, pai, junto com ele, pega a virtude da vida. E hoje a sangue, no nome do Senhor Jesus, vai tirar a morte embora. Glória ao Senhor. Aqui o irmão cooperador, que junto comigo entrou dentro do hospital, e quando nós entramos, era em choque, dizendo: os médicos falaram que já vai rapar minha cabeça e vai abrir minha cabeça. Sogro, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora. Eu falei para ela: glória ao Senhor, se você crer, vai ver a glória de Deus. Senão eu olhei no relógio, era 10 horas da noite. Bendito seja o Senhor. O irmão fez oração e Deus me deu a graça de fazer o sacramento da unção. Quando eu terminei o sacramento da unção, Deus me visitou e falou: passa a mão da cabeça até os pés dela e diz: morte, em nome de Jesus, sai desse corpo. O nome do Senhor, irmão perfeito, bendito seja Deus que está entre nós. Aleluia, terminei aquilo que o Senhor pediu para mim. Olhei para ela, falei: amanhã, 10 horas, vem buscar você, e você vai sair daquele evento sem salvo. Irmão, pode ir embora para casa. Dormimos, 9 horas, tocou o telefone, meu filho: pai, vem buscar nós, que hoje foi feito todos os exames, a sangue já não tem mais nada. Deus seja louvado. Agradeço a Deus também pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Primeira vez que eu venho na casa, estava com um ano de ordenação do céu. E todos esses anos passaram, Deus nos concedeu vida para estar aqui, junto com essa irmã mais uma vez. Agradeço a Deus pela boa viagem, irmãos. Deus nos deu a graça de sair de Fortaleza no dia 6, agora 8 horas da manhã, de frente à minha casa. Eu e a minha esposa dentro do carro. Rodamos aí já 3.600 quilômetros do Equador. Estamos aqui agradecendo a Deus pela boa viagem, trazendo salvação e regressando também a levar os vossos com a santa paz de Deus. Eu vou contar uma obra que Deus pôs no coração, irmãos, um dos irmãos que agradeceu, dizendo que tem coisas que ficam marcadas na nossa vida, mas enquanto viver não vamos esquecer. Uma reunião para uma cidade do interior do estado do Ceará, chamada Tauá. Fui atender, a primeira reunião da mocidade que fui atender naquela época. E de Tauá, irmãos, a 90 quilômetros mais ou menos, tem uma cidade chamada Novo Oriente. Ali na época morava um moço, um seco, um jovem, o nome Kleber. Esse moço ele estava desenganado pela medicina, com os 2 pulmões comprometidos. Além da enfermidade dos 2 pulmões, ele sofria com diabetes. Era diabético. E devido à doença, irmão, ele era um moço muito magrinho, mais alto do que eu, bem magrinho. Ele sabendo que naquela cidade de Tauá, que era para uma cidade, entrou no coração dele um grande desejo de ir, que ele ia aquela reunião. Mas impossibilitado por causa da enfermidade, irmãos, ele passou uma luta muito grande, mesmo assim ele insistiu, se preparou, colocou o paletó, cabioso, almoço, e foi para a esquina, próxima da casa onde ele morava, era no domingo, e o transporte que tinha era um pau de arara que passava lá. Acho que os irmãos sabem o que é pau de arara. No Ceará até hoje tem um pau de arara, caminhão
Kleber saiu da sua casa, foi para a esquina, espera o transporte para o horário passar. Chegando ali, de repente, aparece um homem tomado de um espírito contrário, olha para ele e diz assim: eu vou te matar no caminho. Você não vai chegar aonde você vai. Eu vou te matar na estrada. Se eu tomou ele, repreendeu aquele homem, irmãos, que não subiu daí. De repente, logo chegou o transporte, ele subiu aquele Paraná e foi para a cidade de Itauá. Chegando naquela igreja, que era uma igreja pequena, quem presidia, no caso estava presidindo, ele tem uma visão melhor do que ele mandava. Eu vi quando ele entrou na igreja, sentou no último banco e chorava muito, chorava sem parar, chorava convulsivo. Irmãos, aquilo me chamou a atenção, aquele rapaz de Macedo, chorava demais. Ainda tinha se despedido do casal, não foi aberta a liberdade para o testemunho, ele levantou no passo lento, pelo corredor, bem devagarinho. O irmão segurou o microfone e disse: Deus seja louvado, a mocidade se louva, amém. Ele disse essas palavras: mocidade, eu estou aqui só para pedir oração. A minha vida na terra não tem muito tempo, eu estou desenganado pela medicina, os meus 2 pulmões estão comprometidos, a medicina já me desenganou, eu não tenho muito tempo de vida na terra. E para a mocidade saber da minha prova, eu sou moço que sofro com a diabetes. Chegando na porta da igreja, já próximo de entrar aqui, o cachorro avançou e mordeu na perna. Ele puxou a calça da perna, não estava o sangue escorrendo, os dois buracos da presa do cachorro na perna dele. Irmãos, ele chorava demais, chorava muito, falando aquilo para a mocidade. Ele falou: mas se essa mocidade orar por mim, ele sabe que Deus não faz o milagre na minha vida hoje. Aí esse Deus seja louvado, está chorando em Passo Reto, sentou lá no último banco, chorando demais. Ele me chamou a atenção, o coração apertou de ver a situação daquele rapaz, daquele jovem. Irmãos, ele não parava de chorar, chorava muito. E quando, irmãos, anunciamos ali que ele estava comendo com a palavra, ali com o olho fechado, preocupado com ele, isso me mexeu muito comigo. Irmãos, eu na comunhão, o Senhor falou para mim: prega 14 de Jó. 14 de Jó está escrito, irmãos: o homem nascido da mulher, ele em poucos dias, e cheio de inquietação, sai como a flor da erva e se segue, como a sombra não permanece. Mas ainda há esperança para a árvore. Se ela for cortada e envelhecer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas voltará e arremando uma planta. Os seus renovos não se cessarão. Naquela virtude que Deus nos tomava ali naquela pregação da palavra, o Senhor me tomou e eu apontei para aquele moço que estava no último banco e disse: moço, você levantou aqui para pedir oração, os seus dias de vida estão contados na terra, aleluia, pela medicina você não vai viver muito, você é um moço que sofre com a diabetes, mas pela virtude dessa palavra, pela comunhão dessa mocidade que está aqui, receba 2 pulmão novo agora. Aquela palavra com uma forma, com a mão, o homem Kleber estava sentado, aí levou os 2 pulmão velho dele, levou 2 pulmão novo para ele, poucos meses preparou uma esposa para ele, colocou ele como cooperador de jovens e menores, ele é um dom poderoso para pregar, e nós estamos dizendo aqui que Deus é bom. Entra na água rasa, recebe milagre da tua vida. Seja louvado. Deus seja louvado, irmãos. Agradeço a Deus a alma de salvação, o Senhor que me chamado na guarda da vida. Glória a Deus. O Senhor selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Ele também preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Eu tenho abençoado meu lar com 2 filhos. Eu sou nascido aqui na cidade de Osasco, criado aqui em Jardim Cirilo, Quitaúna. Deus preparou de fazer comum também na vida deles por um tempo. E o Senhor preparou de nós irmos ali para a cidade de Cosmópolis, onde fez 20 anos agora que nós estamos ali, servindo a Deus em busca da vida eterna também. Graças a Deus que nesse período o Senhor se comprazeu e nos separou para esse santo ministério da obra da piedade. Então, graças a Deus, porque os irmãos até perdoam, né? Às vezes tem alguém que fala assim: eu não queria estar no ministério, eu nunca pedi. A Irmandade, eu sempre quis, eu pedi, Deus colocou eu e eu estou feliz, Pai, dando glória a Deus. Glória a Deus. Só que eu não sabia qual ministério o Senhor me colocaria, irmão. Sempre orava a Deus, buscava de Deus, mas sempre quando tinha um movimento de oração, sabe, eu sempre estava junto e alguém pregava, e o Senhor ia me colocar no ministério, mas nunca ninguém falava no ministério que o Senhor me colocaria. Eu dou graças a Deus que ainda sou solteiro, a Irmandade se lembra muito bem.
Nós tivemos o nosso saudoso irmão Manuel Figueiredo, servo de Deus, ficou enfermo durante um período. E nós trabalhávamos com farmácia, nós íamos ali visitar ele. Mas até meu irmão está aqui, o Lindomar, nós brigávamos para ir ali, para ver quem ia levar as coisas. Porque sempre quando nós chegávamos lá, tinha uma mensagem de carinho, uma profecia para nós. A igreja, eu estou sentindo uma comunhão tão gostosa aqui, né, irmão? Estou tão feliz, foi aqui que o Senhor me chamou, né, irmãos? Eu me sinto em casa hoje. Dou graças a Deus que passou-se o tempo. E assim foi. Chegou um determinado dia. Cheguei até a casa do servo de Deus, tinha alguns irmãos ali visitando. Ele pediu para que eu esperasse um pouco, eu esperei. Depois que todo mundo saiu, ele pediu para a irmã Maria, saudosa irmã Maria, para que colocasse ele numa condição melhor na cama, que ele não tinha condições de ficar sentado, mas ele conseguiu endireitar o máximo que ele podia, me chamou do lado dele e disse assim: Deus que abençoe, com bastante dificuldade, que um lado dele estava paralisado, disse assim: Deus que te abençoe por tudo que você fez por mim aqui. Eu falei: irmão Manuel, a gente vem aqui com alegria, não tem nada disso, irmão. Isso aí, irmão, não precisa agradecer por nada. Ele falou: não, mas vem aqui do meu lado. Eu fiquei bem do lado dele, você vem bem pertinho de mim. Glória ao nome santo do Senhor. E com bastante dificuldade ele levantou a sua mão, pôs sobre a minha cabeça, deu um beijo no meu rosto e disse assim: receba hoje o ministério de diácono. Glória a Deus. Dou graças a Deus, Deus levou o servo de Deus para o seu reino de glória. Mas no ano de 2017, na cidade de Cosmópolis, quando o irmão Edelbrando Maciel colocava a mão sobre a minha cabeça e me ordenava diácono, eu senti o beijo do irmão Manuel no meu rosto. E o nome de Deus nascendo glorificado. Então, glória para o teu Deus nessa noite, porque a promessa que Deus fez na tua vida, ela não morrerá. Glória a Jesus. Dou graças a Deus, o Senhor tem feito muita coisa bonita na nossa cidade. O tempo não espera, mas entre elas eu dou graças a Deus por uma obra muito bonita que o Senhor fez comigo. Eu estava em casa, o Senhor me pôs no coração de fazer atendimento de uma família. E ali nós temos a cidade, e fora da cidade tem os bairros de chácaras, onde tem sítio, fazenda. E eu dou graças a Deus, o Senhor pôs no coração de fazer um atendimento para uma família. E eu não tinha condição naquele momento. Mas eu dou graças a Deus que logo em seguida me ligou um servo, pouquinho numa oração, e logo em seguida me ligou um servo de Deus. Faz Deus, irmão Cuca. Eu falei: amém. O irmão tá bom? Eu falei: tô bem, graças a Deus. Tem como o irmão vir aqui em casa? Esse mês eu ganhei 2 cestas básicas da prefeitura. O irmão não sei se vir buscar um. Eu falei: tô indo aí agora, irmão. Já fui lá correndo, peguei aquela cesta básica, pus no banco de trás do carro. E eu tinha que passar na oficina de um irmãozinho, amigo meu, para deixar ali com ele um documento. E quando eu passei naquela oficina para deixar o documento, ele viu aquela cesta básica no banco de trás do carro. Ele falou: onde você vai com isso? Eu falei: fazer um atendimento. Ele falou: tem criança? Eu falei: tem. Ele falou: então espera um pouquinho aqui. Foi no mercado, já pegou mais 2 caixas de leite, irmãos, e colocou junto ali com aquela cesta básica. Eu fiquei feliz, contente, saí. Lá tem uma avenida, por nome da Avenida da Saudade, não tem muito movimento. E vinha vindo o irmão na outra mão, e nós paramos para conversar. Ele numa van, ele vendia produto de limpeza, e ele falou, ele olhando de cima, que o carro dele é mais alto, ele viu aquela cesta básica, as coisas. Ele falou: onde você vai? Eu falei: eu vou fazer um atendimento. Eu falei: então encosta no carro aí. Eu fui lá, encostei o carro, ele abriu o porta-mala, colocou tudo quanto é produto de limpeza, irmão. Encheu o carro de tudo. E quando eu fui sair, ele me deu um rolo e me deu uma vassoura também. Glória ao nome do Senhor. Eu falei: agora eu vou descer no mercado, compro lá uma mistura, uma bala para as crianças. E glória a Deus, porque, irmão, eu senti que Deus estava comigo, irmão. A virtude. Quando a virtude de Deus visita nós, é porque Deus está na nossa vida, Deus está no negócio. Você está aqui, você está sentindo a presença de Deus? Deus está conosco aqui, mano. Glória a Deus. E eu dou graças a Deus que eu desci lá no supermercado. Tem um estacionamento bem amplo assim. E eu encostei o carro, irmão. E quando eu fui descer, o Senhor: faz Deus. Eu falei: amém. Eu falei: irmão, a semana inteira com uma vontade de ir na sua casa levar uma cesta básica. Eu falei: bom, boa coisa é, faz isso, leva uma cesta básica lá pra mim. Eu falei: não, mas já que eu encontrei o irmão aqui, eu vou te dar em dinheiro, você compra o que Deus preparar. Glória a Deus. Eu peguei, irmão, feliz, ele me deu R$100. Eu entrei no mercado, falei: agora eu vou comprar mistura, comprar tudo que eu quero. E o que passar, eu passo o cartão aí, não tem problema nenhum. Irmão, pra minha surpresa, fui lá, comprei o que o Senhor pôs no meu coração, vim com dinheiro e com cartão. Porque daí eu já estava cheio de fé, né? Eu já estava cheio de alegria. E eu dou graças a Deus, quando eu cheguei no caixa para pagar, que a moça passou tudo, deu R$99,70. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, Senhor, bendito é o teu nome. Aleluia! Bom, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Então, graças a Deus, peguei o carro, fui para aquela chácara. Cheguei lá, o certo eu estava encostado na parede. A irmã andava de um lado para o outro no terreiro, as crianças brincando. Quando eles viram que eu tinha chego, eles aquela alegria, foram até o carro, ali chamei eles, e eles felizes com aquilo que o Senhor tinha preparado, foi levando aquelas coisas para dentro da casa. Mas quando a irmã viu o rodo e a vassoura, Deus visitou ela numa linguagem tão linda e tão poderosa, irmãos. E aquilo começou a nos tomar em uma comunhão, e eu esperei ela se acalmar. Quando ela se acalmou, eu disse assim: irmã, o que está acontecendo? Ela falou assim: irmão, o irmão sabe, irmão, meu esposo está desempregado já faz alguns meses, e nós não tínhamos nada aqui em casa. O que nós tínhamos, nós demos para as crianças agora de manhã, já não tinha nada para o almoço, muito menos para a janta. E eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Uma aflição, uma angústia. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou limpar essa casa inteirinha. Pegou a vassoura para varrer a casa, a vassoura quebrou. Glória ao nome santo do Senhor. Ela falou: eu não vou desistir não, eu vou jogar água e vou puxar com o rodo. Ela foi jogar água, quando começou a puxar com o rodo também quebrou. Deus falou para mim: entra aí, faz uma oração, o espírito da miséria está em dentro, ele tem que ir embora hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Entramos naquela casa em nome do Senhor Jesus e fizemos só o que nós fomos ensinados. Espírito de miséria, vai embora desta casa agora, em nome do Senhor Jesus. Dou graças a Deus que isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, uma empresa ali da Petrobras ligou para o servo de Deus, foi lá, levou a documentação. Na sexta-feira fez a integração, na segunda-feira começou a trabalhar e o espírito da miséria foi embora. Irmão, glória a Deus, embora da tua alma. O espírito da miséria, ele vai embora da tua casa hoje. Glória a Deus, Glória a Jesus. Glória a Jesus. Dou graças a Deus, irmãos. Servo de Deus falando das crianças. Esses dias, uns meses atrás, o servo de Deus pediu para nós estarmos na cidade de Atibaia, num culto de coleta para a compra de um terreno. E ali o Senhor muito nos abençoou. Uma virtude muito grande, por isso que a comunhão na igreja é tudo, irmão. Onde tem comunhão tem obra, tem milagre, tem prodígio, irmão. A verdade não deixa a comunhão embora por nada. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu dou graças a Deus, irmão, que acabando aquele culto, uma virtude muito gostosa, Deus visitando o povo, a orquestra tocando, nós estávamos aqui na frente nos saudando. De repente entrou uma mulher correndo pelo corredor, e ela veio aqui na frente, ela puxava os cabelos, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, e aquilo nos assustou. E ela falava em espanhol, falava correndo, e ela já sentou no primeiro banco, chamando algumas irmãs do lado. E logo em seguida, veio atrás dela um senhor forte, alto, e ele, com mais paciência, ele foi explicando para nós. Eles vieram do país de Cuba, uma situação muito difícil, uma pobreza muito grande. E ela veio de lá, tem uma infecção nos seus ouvidos e nada sarava aquela infecção. Recorreu à medicina, não teve condições de comprar toda a medicação, pois estava tudo inchado, uma coisa muito feia. Mas eu dou graças a Deus que ela dizia assim, que quando ela passava em frente à igreja, a orquestra estava tocando e a comunhão que estava na igreja feriu o sentimento dela. Glória ao nome santo do Senhor. E ela falou assim: eu quero entrar aí. E ele falou: mas para que nós vamos entrar aí? Ela disse: porque tem alguma coisa para mim aí dentro. Glória a Jesus. Ó, verdade, você viu que a comunhão é tudo, irmão. Glória a Jesus. E naquele momento, irmão, confesso para a irmandade, irmão, eu fiquei olhando para aquela mulher, olhei para ela, e os irmãos falaram assim: aquilo que o irmão sentiu, irmão, faça. E eu falei: irmão, eu estou numa outra regional, aqui não, nós temos pouco conhecimento com os irmãos, mas eu olhando para aquela mulher, eu senti de ungir ela, irmãos. Eu senti de fazer uma unção para aquela mulher. Eu falei: mas Senhor, eu não sou de pedir sinal, mas se for caminho teu, cria um caminho, Senhor. Se for da tua vontade, cria um caminho que eu vou fazer a tua vontade. Eu teu servo, Senhor. E ali na comunhão, esperando o que ia acontecer, veio um servo de Deus para me saudar. Quando eu terminei de saudar ele, tinha uma menininha do meu lado, e ela puxava o meu paletó, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu olhei para ela e falei: fala, filha, faz tempo para você, irmão. Veio toda a família tentando segurar ela, não conseguiu. E a mãe estava perto, e ela puxando, eu falei: fala, filha. Ela virou o dedinho para mim e falou assim: irmã, eu estava lá atrás, e Deus falou assim para mim: você vai lá na frente, você vai falar para o irmão, para ele ungir essa mulher. E fala para ele assim que você que vai orar, e ele vai fazer a unção. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, pedi licença por servo de Deus, caímos de joelhos. E eu
Eu confesso que eu fiquei de olho aberto para ver qual era a reação daquela menina. Ela foi caminhando de joelho para perto daquela mulher, estendeu as duas mãozinhas e começou a fazer uma oração. Com menos de um minuto orando, deu seu nome a promessa em espanhol. Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Filho de Deus! Glória a Jesus! E na oração ela anunciou a graça para aquela mulher. Tudo que precisava ser falado para aquela mulher em português, Deus tomando aquela criança em espanhol, foi tudo explicado para aquela mulher. Quando ela terminou de fazer a oração, o Senhor deu a graça, foi feito o serviço da unção, aquela infecção, tudo aquilo que era ruim, saiu para fora na hora. Glória a Jesus! Igreja da comunhão que está, eu sinto da parte de Deus que uma unção de Deus cairá sobre essa igreja hoje. Aleluia, Pai! Glória a Deus! Saindo da minha cidade não trouxe saudação, mas em nome daquela irmandade eu vos saúdo e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Por tudo Deus seja louvado.